Você sabia que as políticas de países inteiros podem ser influenciadas não por líderes eleitos, mas por um punhado de corporações poderosas? Essas empresas, operando nos bastidores, exercem um imenso poder sobre o que vemos, ouvimos e até sobre as leis que nos regem. A realidade que experimentamos pode ser curada por forças que nunca percebemos diretamente. Quanto do nosso mundo é influenciado por interesses corporativos em vez do bem-estar da sociedade? Hoje, vamos retirar as camadas para revelar como o lobby corporativo molda políticas globais, como o controle da mídia influencia o que você sabe, a economia sombria que opera fora da supervisão regulatória, e como o futuro do trabalho está sendo manipulado pelas grandes empresas de tecnologia sem nosso conhecimento. Fique conosco enquanto desvendamos essas verdades ocultas. E se você achar esse conteúdo esclarecedor, não deixe de curtir este vídeo e se inscrever para mais explorações sobre as forças invisíveis que moldam nossas vidas. Vamos começar. A influência invisível como o lobby corporativo molda as políticas globais. Vamos começar com um dos maiores segredos de todos, o lobby corporativo. Você pode pensar que os governos criam leis e políticas para servir ao povo, mas na realidade, muito do que se torna lei é fortemente influenciado por lobistas corporativos. Esses lobistas têm um poder imenso e gastam bilhões de dólares todos os anos para influenciar políticos, garantindo que os interesses que representam tipicamente os das corporações mais ricas sejam priorizados. Considere isto: nos Estados Unidos, apenas os gastos com lobby corporativo ultrapassaram 3 bilhões de dólares por ano. E isso não é apenas um fenômeno americano, a influência corporativa molda políticas em todo o mundo. Por exemplo, empresas multinacionais de petróleo têm trabalhado incansavelmente para fazer lobby contra políticas ambientais em vários países, atrasando ações climáticas cruciais que poderiam fazer a diferença na redução do aquecimento global. Os interesses que representam são sobre preservar margens de lucro, muitas vezes às custas da segurança pública e da saúde do planeta. O lobby corporativo não se limita ao meio ambiente. Políticas de saúde, acordos comerciais, direitos trabalhistas, todos esses tópicos são suscetíveis ao lobby. Gigantes farmacêuticos, por exemplo, têm feito lobby com sucesso para manter os preços dos medicamentos altos, apesar da necessidade urgente de remédios acessíveis. E quando se trata de acordos comerciais, muitas corporações pressionam por políticas que reduzam tarifas e regulações, dando-lhes acesso facilitado a novos mercados, mesmo quando essas políticas podem prejudicar empresas locais. O problema é que esses acordos acontecem a portas fechadas. A maioria de nós não tem ideia de que nossos representantes eleitos estão sendo influenciados por corporações poderosas movidas pelo lucro. Acreditamos que a democracia significa a representação do povo, mas quando os interesses corporativos entram em cena, a voz do povo muitas vezes é abafada pelo som do dinheiro. Controle da mídia e da informação controlando a narrativa. Em seguida, vamos discutir como as corporações controlam a mídia e, por extensão, controlam o que vemos e ouvimos. Se você pensa que as notícias que consome são imparciais, pense novamente. Muitas das redes de mídia em que confiamos são de propriedade de um pequeno número de corporações poderosas. Na verdade, 6 grandes conglomerados possuem cerca de 90% da mídia nos Estados Unidos, o que significa que um número muito pequeno de indivíduos tem controle sobre quais informações chegam a milhões de pessoas. Mas por que isso importa? Importa porque essas corporações têm suas próprias agendas. Elas têm interesses financeiros, afiliações políticas e parcerias que desejam proteger. Quando os proprietários dos meios de comunicação têm interesses, o conteúdo produzido muitas vezes se alinha a esses interesses, seja conscientemente ou inconscientemente. Isso significa que as histórias que nos chegam são filtradas pelo que se alinha aos objetivos corporativos, pelo que vai gerar lucro e pelo que não vai irritar parceiros poderosos. Por exemplo, uma empresa que possui um canal de mídia e também tem participações na indústria de petróleo pode não estar inclinada a relatar sobre as mudanças climáticas de uma forma que seja prejudicial ao seu lucro. Histórias negativas são minimizadas, ou um tom positivo é colocado em fatos que seriam prejudiciais. Enquanto isso, narrativas que se alinham aos objetivos corporativos são impulsionadas, moldando como percebemos questões que vão desde política até saúde pública e economia.
Essa influência sobre a mídia não apenas afeta o que sabemos, afeta como pensamos. A mídia molda a percepção pública, e a percepção pública, por sua vez, influencia o comportamento da sociedade. Quando as corporações controlam tanto a informação que recebemos quanto as plataformas pelas quais a recebemos, elas têm o poder de moldar a própria realidade. A economia sombria e empresas operando fora da supervisão reguladora. Agora vamos levantar o véu sobre a economia sombria da influência corporativa. Gostamos de pensar que as corporações são reguladas, que existem freios e contrapesos para garantir que elas operem dentro das regras. Mas há toda uma rede de atividades corporativas que foge ao escrutínio público, uma economia sombria que permite que empresas poderosas operem fora das leis que regem o resto de nós. Paraísos fiscais offshore são uma ferramenta-chave nesta economia sombria. Grandes corporações canalizam seus lucros para países com requisitos fiscais mínimos, efetivamente evitando bilhões em impostos que poderiam ter sido destinados ao financiamento de serviços públicos. Essa prática é generalizada, desde gigantes da tecnologia até marcas de moda e a indústria do petróleo. Mas não se trata apenas de evitar impostos, também se trata de evitar responsabilidades. Além da evasão fiscal, há investimentos ocultos, acordos secretos e contribuições políticas que permitem que as corporações